Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Segurar, o seu podcast de seguros. E eu tô aqui hoje do lado da minha host, Lari Lopes. Para quem não me conhece, não é Vinícius Firmino. E aqui é a Lari. Fala um pouquinho, Lari. Gente, prazer enorme estar aqui nesse episódio, principalmente porque além de estarmos, como sempre estamos, a gente está com uma peça que eu falo, meu Deus do céu, só de estar sentado com o Marcos aqui, é sobrenatural de entender tudo que ele vive, a história dele. E mais do que eu falar, eu quero deixar para você que ele mesmo fale sobre ele. Marcos, seja muito bem-vindo, é um prazer estar com você aqui no Pode Segurar. Obrigado, que honra estar com vocês aqui. E aí, galera? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Marcos Rossi e eu nasci exatamente assim como você está vendo. Aliás, você não está vendo tudo. Eu não tenho os dois braços e não tenho as duas pernas também. Minha família não fazia a menor ideia que eu ia nascer assim. Eu nasci com uma síndrome muito rara e só na hora do parto que eles descobriram isso. Além de ter nascido assim, que já não é uma coisa fácil para muita gente, os médicos disseram que a minha previsão de vida era de viver poucos anos, por causa dessa síndrome de nascença. Mas isso nunca me parou. Eu podia ter ficado chateado, olha, oh, meu Deus, a vida vai acabar. Não, você ia querer estudar, trabalhar, namorar ou ficar esperando? A maioria das pessoas fica esperando porque vai acabar. Eu não. Eu sempre quis aproveitar a vida como se fosse o último dia. Você deveria fazer isso também. Hoje, eu sou surfista, eu sou skatista, eu sou um treinador internacional, viajo o mundo palestrando. Eu sou autor de best-seller. Eu sou DJ, sem mãos, DJ. Eu sou cantor e eu toco em bateria de escola de samba há 24 anos, percussão também. Sou casado, tenho 2 filhos. Assim, eu não tenho nada e eu faço tudo. A maioria das pessoas tem tudo, mas infelizmente não fazem nada, ou melhor, decidem não fazer nada. Ser feliz é uma decisão que você toma todo dia, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Você tem a opção de ficar reclamando porque tá sem dinheiro, porque tá frio, porque tá calor, porque ou de agradecer. E eu decido todos os dias, eu chamo isso de estado de graça. Então é você viver num estado de graça independente do que aconteça. Porque a vida, anota essa. Esse podcast vai ser pra você anotar algumas coisas, amigão. A vida acontece sempre para você e não com você. Eu vou repetir. A vida acontece sempre para você e não com você. Toda vez que a galera fala assim, mas por que comigo? Não é com você. É para você crescer, aprender alguma coisa, tirar essa lição e evoluir. Então, a vida aconteceu para mim e não comigo. Não, Uau. surreal. Gente, é isso. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito episódio maravilhoso. Você conseguiu tirar todos os insights possíveis dele. Você Incrível, sabe que a incrível. gente vive diariamente falando sobre isso, né? Eu sou especialista em saúde suplementar, vida e odonto, e diariamente eu recebo algumas notícias, seja de um sinistro de um cliente, para quem não sabe o que é sinistro, tem um seguro de vida, morreu, a gente precisa acionar, nasceu um bebê, e muitas notícias acabam deixando pessoas muito tristes no mercado, por conta de diversas situações. Em 1 minuto e meio, você acabou de dar um up, deu um soco, um up ao mesmo tempo dentro de nós, porque se eu pudesse resumir esse podcast em um nome, eu poderia dizer mentalidade de campeão, uma mentalidade de vencedor, Obrigado. porque ter essa chave é o que muda o game pra tudo, né, Vini? Com certeza. Não, é incrível. E assim, sábado eu tive a oportunidade de estar ali junto com você no Moretinhas e eu aprendi tanto. Eu cheguei falando pra Lari, falei, meu Deus, é impressionante. E eu tô muito feliz por você estar aqui com a gente. Obrigado, E uma honra. já vamos começar, né, fazendo algumas perguntas. E como você já nasceu assim, no caso, no intuito da mentalidade, como a sua mentalidade foi construída? Porque com certeza a sua infância deve ter sido desafiadora e hoje, olhando para você, nitidamente dá pra perceber que a sua mentalidade é fora do sério. E como você conseguiu construir uma mentalidade assim? Na verdade, eu construí esse cara. Esse cara foi construído desde a infância, né? Primeiramente pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha família. E quando eu entendi, eu quis manter e continuar aprendendo. Mas quando a gente é criança, e essa é a grande sacada, né? Eu não tenho nenhum dom diferente de vocês ou de você que está assistindo aqui. Quando a gente é criança, a gente só tem um propósito, que na verdade esse é o propósito de todo ser humano, que é ser feliz. Acabou. Depois a gente cresce, a gente fica bobo, fica cheio de coisa e blá blá blá, e passa a ter pequenos momentos de vez em quando de felicidade. E eu entendi desde cedo que fazendo as coisas que eu amava, esse estado ele vinha. Ou seja, quando eu fazia o que eu gostava, a minha energia ela aumentava.
E energia é o segredo para o sucesso. Para todas as áreas, tá? Para o seu negócio, para a sua saúde, para o seu relacionamento íntimo, para a sua fé. Você não vai fazer uma oração assim, né? Tipo, e aí, tudo bem aí? O dia foi legal. Não, você precisa de energia, para tudo. Então eu saquei. E quando eu fazia essas coisas, isso era uma bomba para eu fazer mais. E aí você faz mais, você produz mais. É o ciclo do sucesso. Porque o ser humano ele não tem limite. Desde pequenininho. Então, eu tô falando de, gente, nada gigantesco, né? São coisas simples, tipo brincar com os coleguinhas. Imagina, o que pode brincar uma criança que não tem perna e braço? De estátua? Eu brincava disso também. Mas eu fazia tudo, cara. Eu brincava, esconde-esconde, só jogar na gaveta. Plá. Depois eu jogava futebol, eu tinha umas muletinhas que eram da minha altura, e aí eu corria o campo, fazia gol, eu me divertia. Mas na minha cabeça não era assim, o que a minha deficiência permite que eu faça. Então esse mindset não foi nada, quer dizer, talvez pelos meus pais de me incentivarem, mas fui sendo moldado para ser essa pessoa que eu sou hoje. Não, e é muito lindo a gente pensar que as nossas escolhas fazem a gente chegar em determinado momento. Se hoje a gente olha pra você e tudo que você tá construindo e tudo que você tem construído, é muito lindo contar, mas a gente precisa olhar há 40 anos, há 30 anos atrás, que esse Marcos foi sendo moldado e ali lapidado todos os dias. Você sabe que eu conto aqui no podcast bastante a minha história da minha família, é exatamente essa. Interior do Maranhão, todo mundo pobre, primeira geração da família que se forma. E aí minha mãe fez uma escolha. Mesmo muito pobre, eu preciso romper essa bolha. E essa mentalidade fez ela chegar onde ela chegou. E quando eu olho pra você e vejo tudo que você construiu, é essa mentalidade, mas é muito louco como uma mentalidade é uma escolha. E hoje, se você pudesse dar uma dica pra nossa geração, hoje, né? A gente olha pros jovens e a gente vê que muitas vezes as desculpas acabam roubando o propósito. As desculpas acabam dando as justificativas pelos quais essas pessoas não chegaram. Se você pudesse dar, se você tivesse um minuto para o mundo todo te ouvir e você pudesse dar uma dica para essa geração, qual seria? Por que deixar ainda a desculpa continuar no seu bando? Bom, na verdade, eu vou emendar duas em uma, mas a primeira é para de reclamar. Para de reclamar. Essa geração é muito mimizenta, cara. Como tem Verdade. mimizento. Para de reclamar, sabe por quê? Porque você não tem problema, cara. Você não tem problema. Você levanta de manhã, você pisa no chão, você vê o sol nascer. Você não precisa de ninguém pra te dar água quando você tá morrendo de sede no meio de um podcast. Você não precisa de ninguém pra te dar comida quando você tem fome. Você não precisa de ninguém pra te levar no banheiro se você tá apertado. O que você tem na sua vida são situações. E todas as situações podem ser resolvidas. E pegando o gancho com o que você falou, anota essa aí também. São as nossas decisões, independente das nossas condições, que determinam o nosso destino. Então, é tudo sobre decisão. Eu tenho certeza que decisões que você tomou lá atrás colocaram você onde você está hoje. Colocaram você no tanto de dinheiro que você ganha hoje. Colocaram você no peso que você tem hoje. Colocaram você nos relacionamentos que você tem hoje. Só que o que você vai decidir hoje, aqui depois desse podcast, vai moldar a sua vida. Então, o tempo todo a gente tem que estar pensando. Só que o foco está errado. Porque a maioria da galera olha para a condição. Se eu fosse olhar para a condição, eu nem estaria aqui. A maioria das pessoas está olhando o tempo inteiro porque está faltando na vida delas e não porque elas têm. E se você está sempre olhando porque está faltando, você nunca vai se sentir completo. E felicidade é igual a completude. Pô, o cara mais incompleto de todos está falando sobre completude. É exatamente assim, porque é assim que eu me sinto. A maioria das pessoas, ela tá decidindo olhar para as coisas que ela não tem controle. Cara, furou o pneu do carro, acabou a sua semana. Estragou, nossa. Ou você marcou um compromisso com alguém, alguém furou, sei lá o quê. Nossa. Você já focando no que você não tem controle das coisas que acontecem. Então, isso são padrões que com o tempo eu comecei a entender e a olhar para isso para conseguir ter uma qualidade de vida melhor. Porque se você parar para analisar, o que é a qualidade da nossa vida? Nada mais é do que a qualidade das nossas emoções. Quando alguém vem me procura e fala, Marcos, minha vida tá uma droga. O que ele tá me dizendo? Que ele tem mais emoções ruins do que emoções positivas. Às vezes nem é verdade. Às vezes o cara na semana dele ele tem, sei lá, 10
emoções boas e 3 ruins, mas o foco dele tá na ruim. E aquilo que você foca só aumenta. Exato. Uma coisa que você falou sobre reclamar, e eu empreendo desde os 15 anos de idade, uma das primeiras Uau. coisas que eu ouvi foi exatamente essa. Na verdade, eu lembro que a situação era bem precária lá em casa, o meu pai na época estava devendo a agiota, e aí o cara ia cobrar ele todos os dias lá em casa. E eu lembro que eu tive a oportunidade de conhecer uma empresa de venda direta, e eu me apaixonei pela proposta, por tudo onde eu poderia chegar. E eu lembro que na época o meu líder ganhava 30 mil por mês. E eu falava, uau, meu Deus, de eu ganhar 30 mil, eu tô milionário. E aí, assim que eu entrei nessa empresa, ele sentou comigo e falou, olha, vai ter um evento, que esse evento ele vai mudar completamente a sua vida. Eu falei, eu já tô dentro. E eu nunca tinha tido a oportunidade de sair do Rio de Janeiro até aquele momento. E ele falou, olha, é em Salvador. Eu falei, Daniel, mas Salvador? Eu não tenho dinheiro para ir para Salvador. Aí ele falou, na linha da vida, ou você escreve desculpa ou você escreve resultado. As duas coisas não cabem no mesmo papel. Se você falar que você vai para Salvador, você vai conseguir. E assim, foi um milagre. Eu consegui para Salvador e, de fato, através daquele evento, a minha mentalidade foi totalmente mudada. E lá eu pude ouvir uma palavra que você falou, reclamar. O significado de reclamar é nada mais nada menos que é repetir, clamar é chamar. Então toda vez que você reclama, você chama aquilo para você de novo. Exato. Então aquilo ali foi tão forte que toda vez que eu me pego reclamando, eu lembro, meu Deus, eu tô chamando aquilo ali de novo para minha vida. Então eu já trabalho para não reclamar. Esse é o objetivo, porque nós somos como se fosse um rádio. E aí você tem aquela anteninha que você sintoniza. E eu decido todo dia viver num estado de graça. O que quer dizer isso? Pelas pequenas coisas. Então, o parar de reclamar é um exercício que eu passo para geral e vou deixar para vocês aqui também, que estão assistindo o podcast. O desafio é o seguinte: você durante 5 dias, eu não falei 5 meses, nem 5 anos, são só 5 dias, você não vai reclamar. Você não vai reclamar. E ao pensar também não vai. Começar a vir, você, peraí, eu vi o podcast. Então, você não vai reclamar. E o que acontece quando a gente vira essa chave? Por 5 dias. Você começa a atrair coisas boas. Pessoas, dinheiro, coincidências que não existem. Você que atraiu. Então, esse é uma das várias chaves para você acessar. Eu sei que você está em casa e fala assim, impossível. 5 dias não dá. Para você que está pensando que 5 dias não dá, eu vou deixar um presente para você. O que você vai fazer? Presta atenção. Eu acabei de escrever um e-book com 5 chaves que eu uso para acessar esse estado dentro de casa. É gratuito, tá? Você vai entrar no meu Instagram, a galera consegue colocar aqui na tela. Sim. E aí você entra no meu Instagram e manda uma mensagem direta para mim e escreve presente. E aí você vai receber esse e-book para você fazer em casa, sem comprar nada. Tudo coisas ali, do dia a dia. E o parar de reclamar é uma delas. Uau. Então, incrível. Cara, Eu que vou fazer loucura. isso. Enquanto você falava, eu pensei, meu Deus do céu, 5 dias. falei, Que tipo, não, é. 5 dias? Ai, Jesus, é possível São isso? só 5 dias. Vamos lá, eu vou começar. Já começando agora, né? E me conta depois. É isso. Sim. Me conta depois. Escreve, cara, às vezes a galera fala, eu tô no 3º dia, consegui e tal. Ou não, reclamei no primeiro. Reclamei durante o podcast. Tipo, sei lá. Mas é legal, eu gosto dessa... Não, e é um desse desafio tão feedback louco, ali. porque uma vez eu vi um meme ali na internet dizia assim: o que você reclama hoje foi o que você orou por um dia, né? Então, Yes. eu me vi esses dias reclamando tanto de trabalho que eu tinha. E eu falei, ué, pelo amor de Deus, o quanto de gente precisa de um emprego, enfim, tá desempregado, eu tenho aqui uma operação rodando, dando lucro, acontecendo, eu tô reclamando porque eu não vou poder tirar minhas férias em setembro. Olha quão tosco isso é, versus o presente que é, enfim, ter uma empresa e ter tudo que tem acontecido. Então, como é louco a gente parar pra pensar que um dia foi o clamor da sua oração, né? Yes. Foi um dia que você chorou ali à noite. Então, é muito forte pensar nisso. Muito forte. Fantástico. E até eu anotei aqui, quando que você despertou e você percebeu que você poderia ser uma voz para essas pessoas? Uau. Para essas pessoas que estão te assistindo, quando que foi essa virada de chave? Porque que sempre você foi palestrante, né? Como que É. foi essa jornada? Porque hoje você tem eventos incríveis, você palestra para tanta gente, mas como foi essa jornada? Você trabalhou antes em outros lugares? Como Nossa, foi a eu tua trabalhei história? demais, eu Conta pra ralei, gente. eu empreendi desde os 17. É mesmo. Emprego tava fácil. Imagina para alguém com 17 com uma deficiência leve como a minha. Imagina você lá no RH recebendo um currículo, não tem o braço, não tem a perna. Vai fazer o quê?
Vai olhar pra câmera. Sei lá. Ninguém queria. E aí eu falei, não, eu não vou mais ficar aqui pedindo dinheiro pra minha mãe, eu vou trabalhar. Minha mãe, ela sempre teve uma veia muito forte, artística. Então ela pinta quadros maravilhosos, e tudo, nada disso ela vende, era hobby dela. Em casa tinha muita arte. E nessa época, ela fazia aquelas velas perfumadas. Ai, que Nossa. delícia. Então tinha um monte de velhinha lá e tal. Eu falei, vou trabalhar. Ela tinha ido visitar um cliente, que ela é decoradora. E aí eu peguei a moça que trabalhava lá em casa, falei, vamos pegar aquela tábua na despensa, tal, colocamos aqui. E 5 ou 6 velas que estavam dando sopa lá. E eu saí sozinho em direção à Avenida Paulista. Que eu morava ali na região. E saí e parei ali e falei, vou vender esses negócios. E fiquei. E a galera vinha, não sei o que, olha a vela, não sei o que. Cara, eu vendi tudo. Uau. Tudo. E aí, quando eu cheguei, bom, e era facinho, né? Eu falava assim, oi, tudo bem? Ó, a vela tá aqui, o saquinho tá ali, você põe dinheiro aqui, tchau. E aí, eu falei, uau, vendi tudo. Cheguei em casa felizão, sorriso de orelha a orelha. Tipo, quando eu cheguei, minha mãe tinha voltado. Aí eu falei, mãe, sua arte vai ser conhecida pro mundo agora. Ela, como é que é? Eu falei, sabe aquelas velas que estavam lá na sala? Elas estavam? E- Eu falei, eu vendi. Tô trabalhando. E pra você? Ela, deixa eu ver se eu entendi direito. Eu fiz a vela. Eu coloquei a minha mão de obra. Eu comprei material. Tudo isso. E você vendeu. Nessa hora eu já tava meio assim, né? Passando mal. Então tá bom. O dinheiro da vela é meu. Passa pra cá. Que isso. Aí aquele sorriso. Ela falou, vamos fazer uma coisa. Ela não foi tão malvada assim. Ela disse, eu vou te fazer uma proposta. É pegar ou largar. Você trabalha pra mim, não é? Eu falei, aham. Eu vou te dar 10% do valor de cada vela. Pegar ou largar. Tá bom. Ela queria me ensinar a valorizar o dinheiro, por mais que fosse pequeno. E de 10 em 10 em 10%, juntando meu dinheirinho, eu descobri a 25 de março. Nossa. E mudei de ramo. Comecei a comprar brincos, anéis, bijuterias e revendê-las lá. Até o segundo ano da faculdade de Direito, que eu me formei, eu ajudei ela a pagar com a venda nas ruas. Depois disso, eu fui trabalhar no banco como estagiário. E aí fiquei 21 anos no banco. Fiz uma carreira lá dentro, mas a missão ardia muito mais forte, né? Então eu comecei, é o que eu sempre falo para meus alunos, cara, que você quer aprender, começa. Todo mundo tem que ter um side, alguma coisa de lado para seguir. Quando esse começar a dar mais que esse, você sai, Sim. né? E eu comecei, fui. Mas o lance da palestra, como que essa coisa virou? Isso é muito interessante que eu não me lembro de terem me perguntado isso. Eu sempre fui exemplo para todo mundo. As pessoas falavam desde pequenininho, né? Você é um exemplo, não sei o quê. Biriri. Cara, entrava pro ouvido, saia pro outro. Eu só falava assim, eu vivo minha vida, por que que o povo não vive a deles? Né? Tipo, eu sou feliz, por que que o povo não é feliz? Mas quando você chega num... Fala, tá, muita gente perguntando já, tem alguma coisa aí. Aí um dia, no banco, horário de almoço, eu chego no refeitório lá e eu tava almoçando e um cara que eu não conhecia chega e fala, posso me sentar com você? Eu falei, claro. Aí ele falou, e aí, tem saído muito na revista interna do banco? Tem uma revista aqui dos funcionários e eu sempre fazia matérias, cada hora fazendo uma coisa, surfando, não sei o quê, na bateria e tudo mais. Aí eu, não, faz tempo que eu não saio, tal, aliás, faz anos, né? Eu disse pra ele. Ele falou assim, eu queria te dizer uma coisa. Quando saiu aquela sua matéria do carnaval tocando, a gente tava um caos dentro de casa. Um caos. Assim, meus pais beirando agressões físicas. Meus irmãos, ninguém queria saber de trabalhar. E nada. E eu só mastigando e ouvindo, né? E eu peguei alguns exemplares da revista com gente que tava de férias, enfim, e chamei uma reunião em casa e dei uma revista para cada um. E falei, o que vocês estão fazendo com a vida de vocês? Cara, eu imagino, eu só mastigando e ouvindo, né? E eu tipo, e agora? O que aconteceu? E aí ele disse, hoje, de fato, os meus pais decidiram se separar, mas tem uma relação super boa. Os meus irmãos estão todos trabalhando e nós compramos um apartamento juntos. Depois Uau. daquela noite. Por que você não faz isso profissionalmente? Eu falei, imagina, você tá maluco? O meu maior medo da minha vida toda
era falar em público. Que isso. Como é que um palestrante tem medo de falar em público? Não, deixa pra lá. Aí ele fala pra mim assim, cara, dar palestra é igual você dar aula. Eu falei, legal, mas eu não dou aula. Aí ele falou, mas eu dou, eu sou professor. O banco tinha um projeto que ia nas comunidades, dar aula de Excel, essas coisas. Eu falei, é igual dar aula, eu te ajudo. Começamos a almoçar todo dia, no mesmo horário, com um gravador na mesa, e eu contando as histórias e tudo. E daquilo ele virou um roteiro meio talk show. Ele perguntava, eu respondia e tal, porque eu ainda estava inseguro. Com 7 meses rodando a estrada, a mulher do cara engravidou. E aí ele, cara, eu vou ter que sair do projeto. Não, quem vai fazer as perguntas? Aí ele falava, você já sabe as respostas? Deleta as perguntas, emenda as respostas e vai. E você tem uma palestra. Caraca. Bum. E Irado. aí eu tô aqui hoje. Foi esse o start. Nossa. Você sabe que eu ia perguntar pra você exatamente isso, porque o medo paralisa muita gente, Sim. o medo faz as pessoas não escolherem determinadas escolhas. E eu fico pensando o quanto o mercado de trabalho, e eu vivo diretamente com RHs, eu trabalho diretamente com RHs, eu vejo quanto o mercado de trabalho tem medo de inserir determinadas pessoas dentro do mercado de trabalho. E eu queria te perguntar exatamente nesse seu olhar de alguém que trabalhou numa grande instituição por 21 anos. Qual é a dica, se você pudesse dar para alguém do RH, para um gestor de uma empresa, olhar para uma geração que talvez alguém não acreditaria? Porque um dia alguém acreditou em você e você sempre foi essa pérola e hoje a gente está vendo ela aqui brilhar. Mas você sempre foi essa pessoa, né? Então é louco Sim. pensar que alguém te deu uma oportunidade e essa escolha daquela oportunidade trouxe o Marcos até aqui. Então, se você pudesse dar uma dica para essas Sim, não pessoas, só qual isso. seria? Eu entrei no banco, passei por algumas áreas e em um determinado dia eles me chamaram para uma reunião. Um diretor, imagina, eu era um assistente administrativo 6 horas. E um diretor chegou e falou, quero você na minha sala. Um diretor do banco. Ferrou, né? Né? Acho que já era, né? E aí o cara vira para mim e fala assim, a gente tá com um projeto, era o início daquela coisa de lei de cotas e tal. Uhum. E a gente tá com um projeto de inclusão e eu quero que você ajude a gente nesse projeto. E, cara, eu falei, tá, como? Eu quero você do outro lado da mesa. Falei, demorou. Que legal. Então, eu era de recrutamento e seleção, porque a maioria das pessoas com deficiência, quando vai procurar um emprego, É. ela já entra na entrevista já com metade para baixo diminuída, porque não teve acesso, blá, 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 vão me julgar, blá, blá, blá. Se Ser humano. compara, né? Ser humano é assim. E quando eu entrava na sala, o cara já via alguém, já batia aquele rapport, né? Aquele famoso, rapaz. Famoso. E eu acho que se eu tivesse que dar um recado para os RHs, e assim, eu faço muita palestra no Brasil todo e no mundo, faça perguntas. Pergunte. Você não pode supor da sua cabeça o que a pessoa é capaz de fazer ou não. Eu vou dar um exemplo. Eu me lembro de um candidato. Essa história é um dos cases que está no meu livro, chama O que é Impossível para Você, em detalhes. Mas eu passei o candidato, ele foi aprovado em todas as competências, tudo. O próximo passo era a entrevista com o gestor da área onde ele iria trabalhar. Então, ele aprovou comigo, foi na entrevista com o cara e eu recebo o e-mail dizendo que o cara foi reprovado. Eu falei, e aí, né? Eu fui ler o e-mail para entender a justificativa. Não dá para trabalhar na minha área porque a minha área tem que digitar muito. E o cara, ele só não tinha um dos dedos nas mãos. Ah, que isso. Não. O bom de trabalhar numa empresa que tem 100 mil funcionários é que ninguém sabe a cara de ninguém. Só no Outlook lá você vê a cara, você não sabe quem tá do outro lado. E aí eu marcava uma reunião presencial pro gestor me explicar por que o cara que não tem um dedo não pode digitar. Sendo que eu troquei vários e-mails com ele. E eu não tenho nenhum. Foi uma quebra de paradigma, bomba. Quando eu cheguei na sala, e o cara Acho que a pessoa fica. o ca- O cara fica speechless. Ele fala assim, então, eu não tenho o que falar. Não, eu fiz uma pergunta pra ele. E porque quando eu entrei na sala, eu já bati o olho que ele digitava com 2 dedos assim, ó, catando milho. Aí eu cheguei e falei, aí eu virei pro cara e falei assim: quantos dedos você usa pra digitar? Ele: 2. Falei, então, talvez ele digite com mais. Cara, reverteu, contrataram o cara ficou anos lá na empresa, enfim. Então, é pergunta.
Então, quando eu cheguei lá, os caras perguntaram o que que você precisa para realizar o seu trabalho. Eu falei. E assim eu segui. Irado. Caraca, muito bom. Eu vi um restaurante que todos os garçons, agora se eu não me engano, não sei se é Austrália ou Canadá, que todos os garçons eram portadores de síndrome de Down. E as pessoas chegavam lá e diziam: Meu Deus, como assim? É possível? Aí você para e fala assim: É totalmente possível, é totalmente treinável. Então, Yes. é exatamente esse lugar e esse olhar, né? Da gente dar oportunidade e entender. E é engraçado, porque como nós somos limitados em pensar da limitação de alguém que. Você vê que louco, né? Limitação é um conceito que tá dentro da Exato. cabeça das pessoas, cara. É, E o aí a bom é gente- que esse conceito ele pode ser desaprendido. Não, eu acho que esse cara, esse gestor, ele aprendeu pra vida. Imagina ele chegando em casa e falando pra esposa, falando assim, olha, você me perdoa, mas pelo amor de Deus, porque... Amor, como foi seu dia Então hoje? foi Ah, péssimo, mas também foi bom, porque eu aprendi a lição da minha vida, né? Então, as duas histórias ao mesmo tempo. a Que gente loucura. costuma brincar que é o efeito Marcos Rossi. Às vezes dá essa... Uma É, bala de chacoalhada. chumbo ali, ó, que deu uma chacoalhada muito Não, boa, né? impressionante. E Marcos, qual que é o, assim, o seu porquê? Eu acredito muito que o porquê ele acaba sendo ajustado. Com certeza o seu porquê quando você era mais novo era um e hoje o seu porquê é outro. Eu queria saber qual que é o seu porquê. Quando você era mais novo, qual era o seu porquê? Como você se mantinha tão feliz, tão motivado? E me conta um pouquinho isso. Então, o meu porquê, eu não diria que você troca. Eu acho que são camadas que você vai É. adicionando, Vai né? aprumando ali, né? Foi amadurecendo Então, na o vida. meu porquê era cumprir o meu tempo aqui da melhor maneira que eu pudesse. Então, por isso que essa felicidade sempre foi muito nata, né? Mesmo nos períodos difíceis, né? Eu sempre conduzi dessa maneira. Não foi fácil ser adolescente, para ninguém, né? Tem os bullying, aquela coisa, não chamava bullying, né? Mas em outras palavras Mas- era igual, né? A primeira vez que eu tentei conversar com uma garota com meus 14, 15 aninhos, cara, a menina olhou pra mim e falou: sai pra lá que eu quero um garoto inteiro e não meio. Meu Deus. O que você faz? Meu Jesus. Primeira tentativa de conversar. Meu Jesus. Que Não, tu loucura. poderia ser bloqueado de nunca mais se relacionar com ninguém. Nunca mais sair de casa. É, com certeza. Mas, se tem uma frase que eu sempre digo, é proximidade é poder. Como é importante você ter pessoas que te puxam, pessoas que te levam pra frente. O meu pai foi meu primeiro grande mentor. Ele morou mais de 30 anos lá nos Estados Unidos. E quando ele veio pro Brasil, ele trouxe na bagagem, né, os livros. Existia um negócio chamado fita cassete. As fitas cassetes do mentor dele, que era o Tony Robbins. Uau. Então, ele passava dentro de casa esse mindset de energia, de filosofia alta. Fazia exercícios que eu não entendia nada. Nessa época em específico, ele virou pra mim. Eu tava jogando videogame. Eu jogo videogame, tá, gente? Mesmo sem dedos. Adoro. Eu tava lá jogando. Por que que eu tava jogando? Pra trazer a minha energia pra cima de novo. E eu tava lá jogando videogame, ele chegou pra mim, pausa um pouquinho e tal, eu parei, e ele colocou um papel na mesa, e naquele papel tava escrito: as duas palavras mais poderosas do universo são eu sou. Eu falei: legal, posso jogar? Ele falou: não, presta atenção, tudo que você fala depois de eu sou, tudo, é a sua identidade. Ou seja, você se torna aquilo, ou pior, você fica preso. Então, quantas vezes você fica falando, você que tá em casa aí, o que você fala depois de eu sou? Será eu sou burro, eu sou gordo, eu sou feio, eu sou pobre? Tudo que você fala é a sua identidade. Então, se você quer melhorar a sua vida e mudar de nível, você precisa começar colocando coisas positivas. Mas eu era um garoto adolescente e tal, eu falei: ah, legal, posso jogar? Ele falou: não. Vamos fazer uma coisa aqui. Aí ele pegou o meu aparelhinho, tem um aparelhinho de escrever que eu coloco no braço, colocou no meu braço, colocou um papel ali e falou: escreve aqui agora 5 coisas positivas, né? Porque quando você tá no estado ruim só vem 5 coisas positivas que você é. Melhor. Coisas que você ainda não é, mas que você quer atrair pra sua vida. E aí eu te libero. Falei: tá bom. E aí eu escrevi: eu só queria me livrar do meu pai. Eu sou amor, eu sou alegria, eu sou bonito, eu sou um líder, eu sou rico. Papel, né, gente? Eu botei, eu sou rico, pá. Terminei, posso jogar? Não, vem comigo. Segui meu pai até o banheiro. Quando chegou no banheiro, ele me pôs num banquinho daqueles altos, assim, de bar. Botou o durex no papel no espelho. E falou: olha pra você ali. E diz em voz alta quem você é.
Adolescente, né, gente? Como é que eu falei? Eu sou amor, Eu sou alegria. sou alegria e tal. E ele falou, não! Você precisa colocar emoção. Se energia é o que tem de mais importante pra gente ter sucesso na nossa vida, ali não ia ser diferente. Você tem que colocar. E aí ele falou a frase mágica. Você só vai descer da porcaria do banquinho quando fizer o exercício. Eu não ia pular daquela altura de cabeça no chão. Eu falei, tá bom, você quer? Já fizeram isso com você? Alguém fala uma coisa, você fala, então toma. Sabe? Bom, agora eu vou fazer. Né? Não é. Você olha até com aquela cara ali, ó. É gostoso, né? Quando você fala, então tá. Então E bora. lá fui eu. Eu sou amor, eu sou alegria, eu sou bonito, eu sou um líder, eu sou rico. Quando eu acabei. E aí vocês estão esperando aquela frase de efeito, né? Eu também tava, ele não falou nada. Só olhou pra você. Ele bateu palma, me pôs no chão e foi embora. E no dia seguinte ele voltou. Meu filho, vamos pro banheiro. E por 30 dias seguidos ele fez eu ficar todo dia olhando no olho, falando em voz alta com energia quem eu sou. O que aconteceu depois disso? Você se tornou. Se torna parte da sua identidade. Todo mundo que quer uma mudança que dure. Quantas vezes você aí que está em casa, que está assistindo no seu celular, tablet ou sei lá, você mudou alguma coisa na sua vida e voltou tudo de novo? É aquele regiminho, depois voltou tudo de novo. Vou parar de fumar e fumou tudo de novo. Ou sei lá. Por que não durou? Porque não fez parte da sua identidade. Então, a mudança duradoura só acontece quando você dá um upgrade na sua identidade. É tipo o cara que parar de fumar. Você oferece um cigarro. Você quer um cigarro? Aí o cara para de fumar e fala assim, que marca? Não, peraí. Eu tô 5 dias, 7 dias, 10 dias sem fumar. Se ele tá contando, não é a identidade. Faz sentido? Total. Então a gente tem que dar um upgrade nela. E meu pai, com maestria, fez isso. E, cara, a vida tava linda, maravilhosa. Comecei a minha carreira, comecei a ajudar pessoas, dar palestra nas empresas do Brasil todo, tal. E em 2017 meu pai morreu. Do nada, de infarto. Caraca. E tinha quantos anos? 76. E eu falei, uau. E agora? Né? Imagina, seu mentor, seu cara que te mostrou o mundo, tudo. E tocava o meu negócio de início, a empresa e tudo. E aí, ele faleceu em 2018. O Tony Robbins veio pro Brasil fazer a primeira palestra. E aí eu falei, uau, eu tenho que ir. Vou comprar um ingresso. Não tinha mais ingresso. Foi que nem água. Mas quando você vive a sua missão, não tem como. Deus faz a parte dele. Ah, faz. Ele é mestre Você nisso. tá fazendo direitinho, toma que é seu. Faltava um dia para a palestra dele, em São Paulo. E eu tava fazendo uma palestra em Recife, numa empresa, voltando para o aeroporto. Meu empresário me liga e fala, Marcos, a organização do Tony Robbins Brasil tá precisando de uma bateria de escola de samba para abrir no palco para ele poder entrar depois. Já que você canta, já que você toca, você topa estar no palco do Tony Robbins amanhã? Como é que é isso aí na sua vida, meu amigo, minha amiga? Quantas vezes a oportunidade bate na sua cara e você fala assim, na próxima vez eu vou. Não, você não falou com antecedência, não vou. Espera aí que eu vou checar minha agenda. Não tem segunda vez. Não existe depois eu vou. Só existe o aqui e o agora. E quando a oportunidade vier, agarra. Ela pode não voltar mais. Cara, eu falei, mas é o Tony Robbins. Claro que vai ter medo. O medo é comum e faz parte do ser humano. Tem uma fórmula, anota aí essa aí pra você, que eu levo pra ter resultado em qualquer área da minha vida. É preparação mais oportunidade, menos que você tem que jogar fora a voz interna do medo. Aprender a lidar com isso. Então, preparação. Eu tava preparado. Décadas no carnaval tocando. Eu tenho uma palestra que eu levo dentro da empresa. Eu levo uma bateria de escola de samba escondida. Então, os caras não sabem. Então, imagina, eu tô contando minha história lá, como eu fui parar, como eu fui tocar e tal. Enquanto eu tô contando a história, alguém do staff entra, põe um repique no meu colo e vai amarrando com fita isolante a baqueta no meu braço. E eu tô contando a história. E eu fui lá. Quando terminou, eu falo assim, galera, quem já teve vontade de tocar em bateria de escola de samba, levanta a mão. O primeiro que levantar, eu pego. Você, chega aí. A pessoa chega, aí já entra um staff com outro repique, fala, Tó. Então a gente vai fazer um negócio junto aqui.
O que a gente vai fazer chama respostinha. O que que é isso? É um solo. Eu faço a primeira parte e você responde. A música que a gente vai brincar é Cai Cai Balão. Então eu faço a primeira parte e você responde. Então vai ficar assim. Aí eu papá, papá, e você responde papá, é fácil. Aí a pessoa faz, felizão. Aí quando ele faz e acha que tá, eu sou o cara, eu falo, calma, mas tá muito fácil, vamos inverter. Você faz a primeira parte e eu respondo. Aí você entra em choque, né? Aí eu falei assim, não, mas tá tudo bem, tá tudo bem. A plateia vai te ajudar, vamos junto, vamos cantar com ele. E aí todo mundo vai, cai, cai, balão. E o cara batendo tudo errado, cai, blá, blá, blá. Só que na hora do não cai não, não cai não, não cai não, em vez de eu responder o tum, 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 eu tenho a bateria escondida. Não cai não, não cai não, não cai não. De repente, tchum, 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 e entra os caras. Uau. Então eu tinha o time montado. Como eu tinha o time montado, era só ligar. Então, preparação mais a oportunidade. Quando a oportunidade vem, meu, agarra. E vai vir o medinho. O Tony Robbins, e se os caras não aparecer, sei lá, o que você faz? Pega esse medo e vai com ele, cara. Só vai, né? Não Tem muito treinador que fala assim, luta com o seu medo. Eu não gosto dessa analogia. Eu tenho uma diferente. Imagina que tem alguém do seu lado, esse alguém é o medo. E esse alguém tá te segurando pelo braço e você tenta sair e você não consegue. Porque, cara, você tá se matando ali, mas você tá preso. Ao invés de lutar, hashtag dança com seu medo. Pega e vai com ele. Pega e vai dançando, dançando, dançando. E aí você usa como impulso para você alcançar. Beleza, é poético, é bonito, mas como é que é na prática? Anota aí. Pequenas ações diárias. Mas todo dia você tem que fazer um pouquinho. Eu não tinha muitos dias, eu tinha segundos. O cara falou, é sim ou não? Eu falei, conta comigo, amanhã eu tô lá. Pá, desliguei. Lá fui eu. No dia seguinte, 11 mil pessoas naquela plateia. A energia Lá lá em cima. na lua. E eu cantei, toquei, cheguei lá e quando terminou, lembra que eu te falei de viver no estado de graça? Isso te permite alcançar o extraordinário. Eu tava preparado para quando acabar de tocar, os caras me chutar e eu ir embora. Eles falaram, não, você pode assistir a palestra do Tony. Olha isso. Na primeira fila. E eu fiquei. Quando acabou a palestra do cara, tava formando uma fila de gente para tirar foto com ele lá no backstage. E essa fila não era uma fila qualquer um que tirava foto. Ele é um cara que passou fome na infância e tal. Meu, o cara tem um projeto mundial de combate à fome. Então, se você quer uma foto com ele, você vai ajudar alguém a comer. A foto é paga. E custava 7 mil reais uma foto. Eu não tinha os 7 mil, mas eu tinha uma coisa. Um estado de absoluta certeza que eu estava sendo guiado, que Deus me colocou ali, todas essas coincidências que não existem. Jesucidência, né? Jesucidência. Exato. Então, eu tinha muita certeza. O que eu fiz? Entrei na fila. Primeiro lugar da fila, minha melhor cara de rico bobo. E aí o segurança virou e falou assim, cadê o voucher? Eu falei, voucher? I don't Ele have. falou, que voucher? Ele falou, você não comprou? Eu falei, tem que comprar. Ele falou, cara, se você não comprou, você não vai entrar. Sabe aquele desenho do Shrek? Já viu o gato de botas? Sim. Eu olhei pra ele e falei, por favor, fala com alguém, eu gosto tanto do Tony, ele mudou minha vida. Cara, eu falei com alguém, falou com alguém, bum, consegui entrar. Na hora que eu entrei, o gigante, literalmente gigante, ele tem mais de 2 metros, ele ajoelhou na minha frente e eu falei, levanta pelo amor de Deus. E ele falou, todos nós somos iguais. O maior treinador do mundo falou, todos nós somos iguais. Uau. Botou a mão no meu peito e falou assim, sua missão é linda. Você vai ajudar muita gente nesse mundo, eu quero te dar um presente. Presente? Se a história tivesse acabado no palco, eu ainda assisti a palestra, tirei a foto e agora eu ia ganhar um presente? Eu quero te convidar como meu convidado pessoal para o Encontro com Destino, em Miami. Um treinamento de $10 mil, só para você pisar, dá quase 60 mil reais. Eu, hashtag caí da cadeira, pof. Mas eu fui. Fui pra lá, milhões de chaves viradas na minha cabeça. E no último dia, eu tive a chance de compartilhar o que eu tinha aprendido. E eu quero deixar essa sacada pra você, que tá aqui em casa, assistindo. Todos nós, a gente tem uma pergunta subconsciente que a gente faz a vida inteira nos momentos de decisão. O nome dessa pergunta é pergunta primária. O que é isso? Toda vez que você tem que tomar uma decisão na sua vida, essa perguntinha bate na sua cabeça. Exemplo. Será que eu sou bom o suficiente? Cara, você tem uma oportunidade de empreender, de crescer, não sei o que, mas lá dentro, vem. Outro exemplo. O que eu tenho que fazer para as pessoas gostarem mais de mim? Tem gente que vive querendo agradar a todo mundo. Se anula no meio do processo. Cada um tem a sua.
E eu entendi tudo. A questão dos médicos, de viver, de me dar pouco tempo de vida, fazer tantas coisas impossíveis para alguém nas minhas condições. A hora que ele me deu a palavra, eu falei, Tony, a maior sacada para mim foi a minha pergunta primária. Porque quando eu nasci, me deram esse prazo de viver poucos anos. E aí ele vira e fala assim, qual que é a sua pergunta? Eu falei, como eu posso aproveitar a vida com pouco tempo que me resta? Inconsciente. Todo dia essa pergunta batia. Por isso que eu fiz tanta coisa. E aí ele vira e fala, quantos anos você tem agora? E eu falo, eu tenho 36! Nessa hora a música subiu, aquela música Tonight we are young, quer dizer, hoje à noite nós somos jovens, então bota fogo no mundo. E aí todo mundo tava chorando, eu tava chorando, o Tony tava chorando, todo mundo tava chorando. As pessoas começaram a levantar e vir me abraçar. Gente que eu nunca vi na minha vida, e todo mundo eu abraçava e tal, não sei o quê. E lá do palco ele aponta e diz, eu quero te dar um presente. De novo! Eu quero que você aprenda o que a gente faz aqui e ajude as pessoas no Brasil. E ele me deu todos os treinamentos dele. Meu Deus. $1 milhão em treinamentos. E pra gente encurtar essa história, Meu Deus. hoje eu sou o único brasileiro escolhido pelo Tony Robbins para trazer isso pro Brasil e pras empresas aqui. Surreal. Eu não tenho nada pra falar além de glória a Deus. Glória a Pode? Deus. Glória a Deus. Nossa, como Jesus é bom. E quando você vive a sua missão, as isso. peças vão se encaixando. É isso. Mas você tem que estar com a antena ligada. Sabe que o Caio Carneiro tem uma frase que ele fala, né? A oportunidade não bate na porta. A oportunidade bate na porta, mas ela não vira a maçaneta. Então é exatamente isso, né? A oportunidade bateu na tua porta, mas foi você que foi lá e fez acontecer. Então, o quão importante é a gente estar preparado, fazer as coisas acontecerem, né? Por mais que eu não alcance a maçaneta. Mas eu empurro. Mas você entendeu? Muito bom, muito bom. Caraca, eu tô sem palavras. Eu sem também. palavras. Você sabe que eu tenho uma pergunta específica? Você disse que, enfim, assim que você nasceu, a expectativa de vida era de 30 anos. Como foi teu aniversário de 30? Porque Foi imagina, é um marco temporal. Nossa, é verdade. Cara, Né? Se você foi. parar pra pensar, cheguei, é isso, meu Deus, eu tô aqui. O aniversário de 30 anos foi quando eu virei DJ. Olha isso. Eu sempre fui fã de música eletrônica e tudo, e aí eu fazia em casa, eu misturava essa música com essa música e criava uma outra música. E aí eu sempre ia numa balada com meus amigos, e aí nessa festa tinha que ser lá, e fomos na balada, e aí eu levei num pendrive. E a house dos DJs era no andar de cima, escadaria e tal. Então não dava pra ir lá. E aí na hora do aniversário ali, meus amigos pegaram o pendrive, levaram lá, falaram, ó, o Marquinhos pediu pra entregar aqui, que todo mundo já me conhecia. E os caras escutaram o que eu fiz antes no fone e tal, né? E piraram naquilo. E aí soltaram como DJ Marquinhos. E aí, bom, virou a chave. Depois eu acabei ficando 5 anos tocando como DJ lá também. E, enfim, foi uma mega blaster festa. Porque só quem pode dar o tempo é Deus. Isso aí. Então, todo mundo em choque e eu curtindo a vida doidado. Incrível. E continuo. Eu lembro que sábado você comentou um pouco que você convive todos os dias com a dor. Sim, física. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso e como é conviver com essa dor física. Porque eu imagino que não é fácil. Não. E tem muita gente, com certeza, também que está assistindo que sente uma dor na coluna e a pessoa ela acaba travando a vida dela por causa dessa dor. Ela coloca o foco na dor. E ela acaba deixando de viver por conta disso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, eu tenho uma escoliose na minha coluna e quando eu tinha 15 anos ela entortava 10 graus por mês. Meu Deus. Então, o médico falou, se não operar vai perfurar outra coisa e babau. Perfuma Mas se vocês optarem por fazer a cirurgia, tem 90% de chance de óbito ainda. Com 15. Então a profecia era viver até 30, com 15 quase Quebraram que- ali na metade. Quebraram na metade. Aí, bom, beleza, tem 10%, é melhor que nada. Graças a Deus, tô aqui podendo bater esse papo com vocês. Mas, depois da cirurgia, quando eu acordei, eu tentei me mexer e eu não consegui. Porque eles colocaram uma barra de aço cirúrgico amarrada a coluna toda para que não dobrasse mais. Então, o que acontece? Por que eu não consegui me mexer? Da cintura para cima, eu não dobro mais. Então, o que era essencial para fazer todas as atividades que eu fazia quando moleque e tal, jogar bola, brincar, tal, andar com as moletinhas, tudo isso era abdômen. Então, ali foi um marco. Dali para frente, eu não podia fazer mais nada. Então, foi um outro aprendizado também, além da questão da dor que eu já vou entrar, mas quantas vezes na sua vida vem uma pancada e a sua realidade vira outra?
Resetou ali, né? Você teve que ser... E aí você tem a opção de ficar olhando pra cima, ó dias, ó céus, ó azar, ou de tentar fazer algo diferente. Então, se você quer mudar a sua vida, você tem que mudar o significado que você dá pras coisas. Isso. Muda o significado que você dá pras coisas e a sua vida muda. Para de fazer tempestade em copo d'água. Para de olhar e fazer... Quantas vezes a gente foi injusto com alguém? E muitas vezes a pessoa fez uma coisa e você fala, aquela pessoa quer me sacanear. Não gosta de mim, não quer o meu bem. E aí lá na frente, você vê que a pessoa fez pra te proteger o que ela podia com o que ela tinha, com o nível de consciência que ela tinha, né? Então tudo é um significado. Tem um exercício que eu sempre gosto de fazer quando tá com família em carro, quando alguém fecha a gente no trânsito. Ao invés de mandar um palavrão, a gente faz o jogo do significado. Então fala, acho que a bolsa dela estourou, o bebê tem tal, deve ser uma diarreia. Ou por aí vai. Por mais que seja uma brincadeira, leva isso para a sua vida. Quanto significado ruim você está dando? Que você podia dar um significado melhor. Verdade. E aí, a questão da dor, depois da cirurgia, o que acontece? Quando vocês estão sentados, as pessoas normais, entre aspas, eu também era assim, a gente tá sentado naquele músculo grande do bumbum, né? Então, quando eu estiquei, fiquei assim. E como eu não tenho a coxa nem nada, é como se fosse o osso da bacia, acabou. Então, a dor é brutal. É da hora que eu acordo até a hora que eu vou me deitar. Pra vocês terem uma ideia, agora, de 0 a 10, eu tô com 9 de dor. Tô com 9 de dor e tô aqui. E você nunca me vê sem um sorriso no rosto. Porque dor é inevitável na sua vida. Agora, sofrimento é opção sua. É você que vai escolher sofrer ou não. Então, eu convivo com ela e eu entendi que a missão é sempre maior que a dor. Não, eu tô chocado. Você sabe que a gente lida muito com afastamento de funcionário, né? Então, esse cara sofreu algum acidente ou auxílio-doença e ele entra ali pelo plano de saúde, está afastado, mas ele continua no plano de saúde da empresa. E a gente faz uma análise de risco aqui no escritório, então todos os meses a gente conversa com o RH e essa apólice para entender qual é o maior custo, enfim. E o que eu mais falo é gente que está afastada do trabalho. E o que acontece? Esse cara sai do trabalho, ele reclamou a vida inteira que ele tinha trabalho. Esse aqui é um mérito bem importante, né? Aí ele sai do trabalho, aí ele entra em depressão, porque essa doença causa depressão. E quando você vê, o problema A era a coluna, por exemplo, que é uma das maiores causas de afastamento, mas torna um problema B, que é uma depressão. Então a gente teve um caso que trocou o CID no INSS exatamente por isso. O cara entrou por uma questão de coluna, operou e no fim ela hoje tem depressão. Ela é uma mulher, na verdade. Então é muito triste isso. Quando você falou agora que tem noção, você tá com 9 de dor. Não, com 9 de dor eu já estaria desmaiado em casa, chorando, falando assim, Vini, eu te amo. E é isso aí, valeu, foi bom casar com você. Se você casar com outro, eu vou puxar a mesa, a cama de baixo à noite. Mas vai lá fazer o podcast parte, que eu vou ficar em casa que eu tô com dor vai lá, hoje. exato. Então, assim, como é a importância, né, nossa, acho que eu não tô nem sabendo falar. Mas pra você ter uma ideia do que é mais ou menos como se você tivesse de joelho no chão. Quanto tempo você aguenta? 5 minutos? 3? Bem treinadinho, 3, né? Imagina, bem fit, né? imagina da hora que acorda até a hora que vai dormir, dos 15 anos até hoje. Eu tô com 42 anos. Caramba, que loucura. Mas tudo é mentalidade. É muito louco. A minha mãe, né? Meu pai faleceu quando eu tinha 1 ano, né? No meu aniversário de 1 ano. E aí ela tinha 2 filhas, uma responsabilidade enorme, 20 anos, e não tinha outra opção. E eu fico olhando para trás e tudo que minha mãe construiu de escritório, de empresa, e hoje eu tenho a honra de ser a sucessora dela, mas eu olho e falo, meu Deus, por muito menos, talvez eu teria desistido. Então, e eu sempre parei para me perguntar, ela tá viva ainda, glória a Deus por isso, mas eu falo, mãe, como que você conseguiu? Porque às vezes dá um tibum, você quer chorar, você quer parar, mas às vezes não dá nem tempo. E ela falava exatamente isso. Lari, eu não tinha tempo de chorar. Eu tinha 2 filhas que não tinham fome. Eu não tinha opção de falar, não vou trabalhar. Então, tanto que eu trabalho com minha mãe há 11 anos. Eu nunca vi ela... A única vez que eu vi ela sair do escritório foi porque ela foi internada compulsoriamente com pneumonia. Não porque ela falou, eu preciso ir. Mas porque ela já tava assim, ó. E a gente falou, cara, você tem que ir pro hospital. E ela ficou lá e ela, não, tem uma reunião amanhã. E eu falava, meu Deus, que bizarro isso. Mas é esse mindset de não tem outra opção. E o medo dela sempre foi esse. Se eu morrer, quem vai sustentar as meninas na época? Então, nós, como criança, eu e minha irmã. Então, a importância da mentalidade, né? Sempre. E é muito louco. Eu lembro isso. assim, eu comecei a trabalhar com 15 anos e eu fui emancipado com 16, porque eu não tinha idade para poder trabalhar com 15, então eu usava o nome do meu pai. Só que eu fui criado pelo meu avô, minha avó e minha tia. Desde quando eu me entendo por gente, eles que me criaram. E aí eu lembro que quando meu avô faleceu, eu tinha 15 anos, eu tinha acabado de entrar nessa empresa
E a nossa mente, eu estava lendo um livro que é o Quem Pensa Enriquece, então ele fala muito, o pensamento gera um sentimento, que gera uma ação e gera um resultado. Yes. E aí eu lembro que naquela época que meu avô morreu, eu não sei o porquê, mas na minha cabeça eu tinha certeza que eu tinha um câncer de garganta. Olha que loucura. E eu lembro até hoje que eu olhava na frente do espelho, eu abria a boca e eu conseguia ver algo crescendo dentro de mim. E aí eu comecei a acreditar que eu tinha aquilo e automaticamente eu não queria comer mais, porque na minha cabeça se eu comesse, aquilo ali iria travar e eu iria morrer sufocado. E eu fiquei 3 meses comendo só sopa. E aí eu fiquei 3 meses nesse processo de comer sopa, tanto que hoje, assim, são poucas as sopas que eu como, porque foi traumático naquela época. Hashtag sopa é janta. É uma luta que eu tenho feito em casa, eu vou vencer. E aí eu lembro que em 3 meses eu olhava no espelho e falava, meu Deus, eu perdi na época 25 quilos, eu fiquei pele e osso. E a minha avó tinha ficado viva. E eu lembro que fui passar na psicóloga e a psicóloga falou pra mim, e a minha mentalidade na época, logo assim que comecei a empreender, era eu vou dar certo, eu vou vencer na vida. E eu lembro, e aquilo ali pra mim, aquele problema que eu achava que seria um câncer, ele começou a ser esquecido. E por incrível que pareça, eu fui pra psicóloga, o psicólogo me encaminhou pra psiquiatra, e eu chego na psiquiatra e ela falou assim, olha, chegou um remédio aqui no Brasil, tem pouquíssimo tempo, a minha irmã usou e ajudou muito. E ela me passou, eram 10 remédios. No quinto, 10 cápsulas, você diz, né? 10 cápsulas. Na quinta cápsula que eu ingeri, eu não sei como a minha mente, é como se não tivesse mais nada e voltei a comer. E o nome desse remédio é Tic Tac. Eu lembro que a satisfação de comer era tão grande, que a satisfação de comer era tão grande que comecei a comer 6 a 8 pães no café da manhã. Nossa. E engordou os 25 engordei os quilos. 25 rapidinho. Mas assim, dali em diante eu pude trabalhar isso na minha mente, eu identifiquei que aquilo ali era algo, mas como eu... Mas no final você tava ou não tava? Não tava, Não tinha tava, nada. era total mentalidade. Olha que Totalmente loucura mentalidade. isso, né? E assim, eu fui, literalmente, eu criei aquilo tudo na minha cabeça. E eu via, e graças a Deus eu consegui passar por isso. E a minha vida mudou, graças a também à empresa. Eu lembro que o meu foco era muito trabalho, me desenvolver. E aí 1 ano depois morre a minha avó, um ano depois morre minha tia, 1 ano depois morre minha avó. Uau. E em 3 anos eu perco as 3 pessoas que eu mais amava. Só que a primeira vez que meu avô morreu, eu tive que ressignificar a morte. Então hoje eu olho e eu agradeço muito, muito, muito a Deus por ter tido a oportunidade de ter sido criado por eles. Com Porque a minha certeza. mãe na época era uma adolescente, minha mãe tinha 19 anos de idade e meu pai tinha 43. Imagina. E aí, a minha irmã, que era filha do meu pai de outro casamento, tinha 17. Então assim, minha mãe é uma adolescente e eu agradeço muito a Deus por ter sido criado por eles. E hoje a pessoa que eu me tornei é graças a Deus primeiramente, depois aos meus avós e a minha tia que me criaram. Então eu tive que ressignificar isso. E aí eu vejo e olho muito para isso, a nossa mente, como ela é capaz de criar um ambiente que não existe. Você é capaz de criar um ambiente que, na minha cabeça, eu tinha um câncer que eu nunca tive. E o cérebro não sabe o que é O verdade ou cérebro não. sabe que é verdade. Isso E é muito aquilo que louco. você vê, você vai construir em você, né? Você vai E você vê, é a mesma mindset da minha mãe. Eu fico pensando, viúva, cara, o Vinícius viaja 2 semanas, já tocando, eu falo, ai, nossa, como quer viver? Imagina perder um marido, 20 anos, 2 filhas, mas você não tem opção, não tem como. Não tô dizendo que a gente não vai chorar e não vai ficar triste, né? Eu acho que é muito do que Faz você parte, o ensina. luto tem. Faz parte da vida como um todo. Mas eu não posso pegar essa morte e morrer junto com essa pessoa, que infelizmente é o que muita gente faz, né? Então perde um avô, uma mãe e vai junto com a pessoa naquele túmulo, né? Ah, eu queria ter morrido também. O Vini é muito defensor da vida, né? Ele acorda feliz e abre luz, vamos viver, 5h30, meu Deus! Eu quando comecei a namorar o Vini, eu falei, meu Deus, Senhor, não é possível, o que esse menino tem? E depois eu comecei a entender, porque a vida é isso, a gente tem que viver, a gente tem que fazer acontecer. E glória a Deus, se tiver que trabalhar 10, 20, 30 horas, vamos embora, e tem que fazer, né? E tem que ter essa Eu mentalidade. acredito nisso, assim. Eu acredito que eu só tenho essa vida. Na minha concepção, não vou ter outra oportunidade. Yes. Então, meu amigo, o que eu puder fazer para viver o máximo nessa vida, me tornar uma pessoa melhor, Não puder dormir. transformar. Se eu pudesse não dormir, eu não dormiria, mas eu entendo que dormir faz parte. Mas eu fico pensando, eu falo, cara, como eu posso trabalhar o máximo? Ele leu uma pesquisa que dizia que a gente passa 1/3 da vida dormindo. Ele fala, não, 1/3 da vida dormindo eu não posso pôr no carro, pelo amor de Deus. Misericórdia, imagina, se eu vivo 100 anos, 33 anos da minha vida eu dormi. Imagina, Que Olha delícia, só, bem velho. quentinho, numa cama quentinho com chazinho. É bom, dormir é gostoso. Adoro. bom Ai, demais. muito bom, não, maravilhoso.
Meu amigo, a gente já tá chegando na reta final. Já ficamos 1 hora aqui. Uau! Passa muito Voou. rápido, né? Gente, Tempo é... Aliás, o que é o tempo pra você? Se você tivesse que dar a definição de tempo, finge que um ET desceu na sua frente aqui, puf, por mais que eu pareça. O que é o tempo? É uma unidade de medida? O que é o tempo pra você? E aí? primeiros homens. Cara, o tempo pra mim é vida. O tempo pra mim é vida e vida pra mim é oportunidade. Oportunidade pra mim é ouro. Yes. Então, a minha concepção é isso. O tempo pra mim ele é vida. E a sua? Olha, o tempo pra mim é vida. E oportunidade pra mim é ouro e ouro é vida. Cara, tempo. Uma ideia que eu tive aqui, eu tô sentindo que é ouro e ouro é vida e vida é oportunidade. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que sua resposta tá muito bem feita. A gente Sim. é um. Olha que bênção! Eu vou dizer a minha definição. Define. Tempo, pra mim, tempo é emoção. Pensa nisso. Tempo é emoção. Às vezes, você entra num lugar que você não quer e tal, tipo, aquela 1 hora parece uma eternidade. Às vezes você tá num lugar e fazendo o que você gosta e tal, não sei o quê, aquela 1 hora parece 10 minutos. Você fala, uau, já foi. Por quê? Porque estava completo. Então, toda vez que você se pegar e falar, eu não tenho tempo, lembra disso. Tempo é emoção. Incrível! Você sabe que, falando em tempo, né? O escritório foi construído pela minha mãe e eu gosto muito de bater nesse martelo porque eu digo que esse legado é o que eu quero seguir. Ainda não sou mãe, mas é uma das maiores honras poder falar. Quando me ligam, né? Falam assim, nossa, mas é a Norma falando. Eu falo, não, é a Larissa. Então, eu me sinto nesse presente. Você sabe que nesses 28 anos de escritório e eu, Larissa, gerindo aqui a 11, a gente vê o quanto tempo é crucial para o empreendedor. E eu Yes. fiquei me apegando ao que você falou do começo da tua história, né? Que você disse que você começou a empreender e com certeza no início desse empreendedorismo você errou, você acertou, Sim. você resolveu. E o que eu, quando eu entrei no escritório aqui na operação, o que eu mais vi é isso. Minha mãe é uma ótima comercial, marqueteira nata, faz acontecer, mas tinha zero de administração. E eu lembro que eu entrei na faculdade de ADM e eu aprendia na segunda, na terça eu aplicava. Aprendia na terça, tinha trabalho e eu falava, põe minha empresa de case porque a gente tá cheio de coisa para arrumar. E um dos cursos que a gente tem aqui, até no escritório, é exatamente esse tempo, essa gestão pro empreendedor. Então, eu até queria fazer esse convite para você. Exatamente essa frase que o Marcos falou, para mim é surreal. Pensar o quanto você pode economizar de tempo. E aqui a gente aprendeu tudo isso. Então, todo esse olhar do gestor, de um administrador, do pequeno empreendedor, não importa. Sua empresa tem 2 funcionários, você tem que saber o que é LGPD. Sua empresa tem 2 funcionários, você tem que saber o que é manual de conduta. Você tem que entender como você pode organizar a sua empresa da melhor forma. E a gente faz isso aqui no escritório, né, Vini? Exato. A gente vive isso todos os dias e consegue Não, economizar esse tempo para esse empresário, né? E a Lari, ela é uma excelente gestora, ela consegue, assim, gerir como ninguém. Eu lembro que quando ela, de fato, assumiu a parte da sucessão e ela foi organizar a casa, foi uma loucura. E aí, recentemente, falando com ela, eu falei, Lari, você poderia trazer um pouco desse seu know-how, dessa sua expertise e ajudar o empresário que está começando. E até mesmo, assim, uma coisa, cara, que a pessoa compre ali, mas ela consiga transformar o negócio dela. Porque isso faz uma diferença muito grande. Eu vou até colocar aqui no link também no vídeo, além até da questão do presente que você vai estar dando, eu vou colocar aqui, mas também o link desse curso. É algo bem rápido, mas que a Lari ela gravou para poder de fato compartilhar um pouco como você consegue mudar essa chave como empresário que está iniciando. Porque é muito importante ter essa questão da LGPD, tem uma questão de proteção de imagem. Tem muitas empresas hoje. São tantas dicas bobas, né, que a gente pode dar para o empresário que muda o game do dia a dia. E aí eu queria te fazer essa pergunta para a gente fazer fechar o podcast assim da forma perfeita. Se você pudesse dar uma dica por Marcos de 25 anos atrás, esse cara que começou lá na Paulista e vendeu a velha e fez acontecer e foi para 25 e puxou o anel e chegou aqui como representante do Tony Robbins, faz palestra, faz tudo acontecer no Brasil, mudou a nossa vida nesse bate-papo. Eu tenho certeza que vai mudar a tua até assistir. Então, assim, o mínimo que você vai fazer é compartilhar para alguém esse episódio. Se você pudesse dar uma dica para esse Marcos e que mudaria ali a jornada da tua vida, o que você falaria? A dica seria empreender é um jogo espiritual. Empreender é um jogo espiritual. Se trata de você fazer mais pelos outros do que eles jamais imaginariam. Se você parar para analisar,
Todas as religiões do mundo falam isso, não é? Qualquer livro você falar, É. é isso. É você fazer pelo outro, assim como para si mesmo. Quando eu virei essa chave, então se eu pudesse ter virado um pouco antes, eu não busco cliente, eu não tenho cliente, eu tenho fã. Então, assim, um cliente satisfeito, ele vai embora. O fã, ele sempre volta. Por quê? Porque ele não imagina. Porque você faz para ele crescer. Tem gente que empreende só para ganhar dinheiro. E esses são os que mais demoram para ganhar. Verdade. Então, acho que essa seria a sacada. Empreender é um jogo espiritual. Vai, faz pelos outros e vambora que o resultado vem e veio. E o Mas podia ter empreendedorismo. E o empreendedorismo muda tantas histórias, né? Você tem a Yes. oportunidade. A gente viu agora no Rio Grande do Sul, ajude o comércio local e pensando como as empresas de fato mudam famílias. A gente tem um case aqui no escritório que esses dias eu recebi uma cartinha de uma funcionária que eu chorei, me emocionando, dizendo, meu Deus. E ela disse assim, Lari, você enxergou em mim o que eu nunca soube que eu era. E no fim ela sempre foi. A diferença é que alguém deu esse empurrãozinho. Eu fico pensando toda a sua trajetória nessa empresa que você começou, esses empurrãozinhos que você deu no RH, quão forte é. E a gente vê que o mercado de trabalho, empreendedorismo, a gente tem muito a aprender, de dar oportunidade, de trazer acesso. Hoje em dia todo mundo fala de ESG, de Environment, Social, Governance, mas a gente precisa parar e pensar o quanto o mundo empresarial pode mudar carreiras, histórias, pessoas, o quanto o negócio local pode mudar famílias, né? E a importância da gente estar junto e crescer e aprender e estar todo dia pensando quão precioso é o tempo. É isso. Incrível! Gente, tô muito feliz. Meu amigo, muito obrigado. Queria Obrigado que você deixasse vocês. uma palavrinha para quem tá assistindo, só pra gente encerrar. E aí, deixa uma mensagem. Como a Tranquilo. pessoa pode te achar também no Instagram. A gente vai Sim. colocar o seu arroba aqui embaixo. E é isso. Mas a minha última mensagem pra você é: vai viver. Sai dessa cabeça aí que tá te parando. Vai viver. A vida passa depressa. Quando você menos espera, puf, já foi. Você pode fazer mais do que ontem. Você pode se dedicar mais à sua família, aos seus amigos, ao seu trabalho, sem pensar em recompensa. O que eu vou ganhar com isso? Começa a se dedicar. Faz isso por 3 meses e pode me procurar se sua vida não começar a melhorar. Quer perder peso? Agora é a hora. Não na próxima segunda. É agora. Todo mundo pode. Viva com paixão, ame e supere sempre. Muito obrigado. Foi uma honra estar aqui com vocês. Olha, já começou o exercício de parar de reclamar? Vai lá pegar todos os E o insights, presente? tudo certinho. Nós temos um presente. Você deu um presente para os seus seguidores, né? A gente também tem um presente para você. Pra mim, gente, como eu ganho presente nessa vida, que Ó, lindo. deixa eu abrir aqui para você, é uma sacolinha, mas olha que legal que o time de marketing fez aqui do escritório. Deixar o Vini mostrar. Ó. O que é impossível pra você. E Ó, aqui um modelo de caricatura. que Vou entrar aqui, maneiro, olha só. O que é impossível pra você. Obrigado, gente. Ó, a gente tá muito feliz de receber você. Muito obrigada. A Agnos pode segurar. Um prazer estar com o Marcos aqui. Eu tenho certeza que você vai ver esse podcast e vai ficar atento quão importante é a vida, quanto vale viver. Quero também te convidar a assistir os outros episódios. A gente tem muita coisa legal aqui no Pode Segurar. E também convidar você para se inscrever no nosso canal, seguir nas redes sociais para você continuar sabendo sobre as novidades. Prazer enorme estar com você até o final do episódio. Valeu, Vini. Obrigado. Valeu, Marcos. Valeu, Tamo galera. junto. Tchau, Yes. tchau. Pessoal, obrigado.